18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Daí 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, hein? Juntos em 100,7, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você, querido ouvinte, e o Ken na apresentação. Alô, Ken. E aí, Carlão, muito boa noite pra você, meu amigo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui o 18 horas da Mix. Está só começando, meu povo. Bora. Mix. Tá bem, contando com a sua participação também aqui no 18 horas, hein, querido ouvinte? Participe conosco, acione aí o nosso WhatsApp que está inteiramente à sua disposição. É o 994887592. Nós queremos saber a sua opinião sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas da Mix. O que você pensa? Sim. Manda aqui pra gente no 18 horas, manda um alô. 994887592 é o nosso WhatsApp para você participar. 18 horas. Vamos aos destaques do dia. Polícia Federal abre concurso com 1.000 vagas em instantes. Todos os detalhes. Mais de 50 indígenas são resgatados após naufrágio de embarcação no Amazonas. Operação prende mais de 50 homens por dívida de pensão alimentícia em Manaus. Temporal causa transtornos e congestiona trânsito em Manaus nesta sexta-feira. Amazonas tem um dos menores índices de desemprego já registrados, aponta IBGE. E confira a agenda cultural para este fim de semana. Para 6:02, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela sua participação em 100,7. Esses e outros assuntos, os destaques de hoje, os destaques desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. Você confere, hein? A partir de agora, tá no ar mais uma edição do programa 18 horas para você. 18 horas. A gente começa assim, hein? Começamos aí com uma notícia excelente, uma boa notícia para aqueles que sonham em ingressar na carreira policial. Atenção, Polícia Federal acaba de autorizar a realização de um concurso público com 1.000 novas vagas para a área policial. Ken. Exatamente, Carlão, uma ótima notícia, inclusive para os concurseiros aí que já estão se preparando há muito tempo, e essa medida já foi publicada no Diário Oficial da União hoje. São oportunidades para 5 cargos da corporação: 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal federal, 630 agentes, 160 para escrivão e 21 para papiloscopia, Carlão. E atenção aí, os concurseiros de plantão. O prazo para a publicação do edital de abertura das inscrições será até 6 meses, ou seja, até agosto deste ano, e de acordo com a portaria assinada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. E tem mais, em publicação na rede social X, a Polícia Federal também anunciou que a autorização para o concurso na carreira administrativa, Carlão. E vale lembrar que, no fim de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já havia anunciado a realização de um concurso para o preenchimento de 2.000 novas vagas, o que aumentará o efetivo da corporação de 13.000 para 15.000 policiais. Olha, segundo Lewandowski, a previsão é que os aprovados iniciem suas atividades até o fim deste ano ou no mais tardar em 2026. Uma ótima notícia, sim, para quem deseja fazer parte da Polícia Federal. Atenção, então, os concurseiros de plantão, novas oportunidades. 6:04, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olhem, mais de 50 indígenas são resgatados após naufrágio. Uma embarcação com indígenas afundou no rio Javari, no Amazonas. Os indígenas seguiam para uma reunião de liderança em Atalaia do Norte. O acidente aconteceu perto do 1º Pelotão Especial de Fronteira. Militares da 16ª Brigada de Infantaria de Selva chegaram rápido e resgataram 24 crianças, 15 mulheres e 17 homens. Quem tem mais detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Por pouco não tivemos mais uma das tragédias nos rios, né, Nathalie? Aqui no nosso estado, não é mesmo, minha amiga? Muito boa noite, Ken Paz. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Pois é, Kennedson, uma tragédia, né, que por pouco não foi ainda pior. Isso porque, né, 56 mortes poderiam ter acontecido aqui no nosso estado. Eu falo 56 mortes porque a maior parte desse número eram 24 crianças e 15 mulheres. Imagina só o desespero dessas pessoas, desses indígenas, quando isso aconteceu. São 56 indígenas que foram resgatados, 24 crianças, 15 mulheres e 17 homens. Isso tudo aconteceu na região
região ali do Vale do Javari. Mas apesar desse susto, né, o Exército, o Comando Militar da Amazônia, emitiu uma nota nessa sexta-feira esclarecendo todos os detalhes. Foram eles que resgataram essas famílias indígenas, né, e informaram que apesar de tudo isso, essas pessoas estão bem. Como o Carlão já adiantou, o grupo de indígenas seguia para uma reunião de lideranças em Atalaia do Norte, quando o acidente aconteceu nas proximidades ali do 1º Pelotão Especial de Fronteira, segundo o Comando Militar da Amazônia. Para quem nos acompanha agora através das redes sociais, vai conseguir observar uma imagem, né? Esse vídeo ele foi divulgado pelo Comando Militar da Amazônia e mostra ali o momento em que os indígenas tentam retirar a água de dentro da embarcação que naufragou ali no Rio Javari. Esse acidente aconteceu na última quarta-feira, né? Como eu disse anteriormente, quando eles estavam a caminho de uma reunião com líderes indígenas. Esse resgate durou até às 10 da noite desta quinta-feira, quando todos os indígenas foram levados para as dependências ali do município. A missão, né, que foi dada ali pelo cacique Elias Moraiá da aldeia Maniua era chegar até o 1º comando ali da região. Para quê? Para que aquelas pessoas fossem atendidas e eles pudessem solicitar apoio. Afinal de contas, a gente está falando de 56 vidas. Então, assim, tinham pessoas ali que realmente, em meio a toda aquela situação, elas estavam desidratadas, com fome, precisavam realmente de uma atenção especial. Esse barco transportava, né, indígenas vindos do Alto Javari com destino à Atalaia do Norte. Esses indígenas, esse encontro foi promovido aí pela União dos Povos Indígenas ali do Vale do Javari. E aí, em meio a toda essa emergência, um grupo de salvamento pôde ajudar também aí o Comando Militar aí da Amazônia. Imediatamente partiu para essa missão de resgate assim que eles souberam de tudo isso que estava acontecendo. O CMA reforçou nessa nota que muita gente ainda estava em estado de pânico e também de hipotermia. Isso porque, Carlão e Kennedson, chovia muito ali na área no momento em que os militares conseguiram resgatar aí esses indígenas. E aí, devido às chuvas e o mau tempo, tinham 2 bebês que apresentavam muita febre e tosse. Imagina só, né? Quantas horas... 24 crianças, né? A gente tá falando de homens e mulheres aqui, Nathalie. Só que a gente sabe que existem mulheres idosas, mulheres jovens, e também deve ter tido idosos que passaram por uma situação difícil, né? Difícil, Kennedson, né? Tinham pessoas de todas as idades ali. Como eu disse anteriormente, eram dos 56 indígenas resgatados, 24 eram crianças, ou seja, quase metade, né, desse total aí, 15 mulheres e 17 homens. Mas graças a Deus, felizmente, todos passaram aí por avaliação médica. Algumas dessas pessoas, né, precisaram receber um cuidado mais adequado, incluindo aí alimentação, hidratação. Alguns deles precisaram ser internados para passar ali por um período de observação, mas todos apresentam uma estabilidade sem risco de morte, felizmente. Carlão e Kennedson. Obrigado, então, Nathalie Moraes, 6:09, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein? Prefeito Davi Almeida pede desculpas por abordagem truculenta por parte de fiscais à vendedora haitiana. Davi, o prefeito, se desculpou após fiscais da prefeitura, com apoio da Guarda Municipal, inclusive, apreenderem de forma agressiva a banca de uma vendedora haitiana no centro de Manaus. Você viu essa cena, meu querido Ken? Vi sim, Carlão. Vi, inclusive, a de hoje também, que aconteceu. Sim. Mas, enfim, esse caso que a gente está noticiando agora, ele aconteceu ontem, gerou ali uma revolta, foi criticado por moradores, inclusive também vereadores. O prefeito disse que a ação não foi adequada. O André Meirelles agora conta pra gente todos os detalhes. Boa noite, André. O prefeito disse que está organizando alguns espaços públicos, mas disse se os excessos eles serão coibidos e punidos. É isso mesmo, André? Exatamente, Kennedson. Muito boa noite para você. Boa noite, Carlão.
Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Foi a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, depois que esse vídeo repercutiu aí nas redes sociais. E em entrevista, inclusive, na manhã desta sexta-feira, o prefeito, ele pediu desculpas pela forma em como os fiscais trataram ali as mercadorias da vendedora e disse que a prefeitura está tentando organizar os espaços públicos e que a abordagem à mulher não foi adequada e que esses excessos vão ser proibidos e punidos. O prefeito também disse que a vendedora, que inclusive é de origem haitiana, ela foi notificada mais de 10 vezes e que não poderia comercializar as frutas ali na Avenida Eduardo Ribeiro. Só que aí ela insistiu e permaneceu ali no local e é por isso que ela foi alvo dessa apreensão. Mas o foco que a gente veio falar aqui é sobre como esses fiscais acabaram abordando ali ela e por isso que houve essa manifestação do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos acompanhar a fala dele. A senhora, ela foi abordada algumas vezes de que não poderia comercializar no centro da cidade, na Eduardo Ribeiro. Nós temos uma feira lá na Rocha, em frente ao portão do Mercado Municipal, Rocha dos Santos, eu acho que é aquela rua. Lá é uma feira para imigrantes, ela é imigrante, ela é haitiana. E lá nós temos haitianos, nós temos venezuelanos, aonde é permitida a comercialização de gêneros alimentícios, como frutas e verduras. A Eduardo Ribeiro não é o lugar para isso. Então, essa abordagem foi feita de forma excessiva, eu me desculpo, porém, os fiscais, eles agiram para cumprir, né, o ordenamento do centro da cidade. Claro que a abordagem poderia ser diferente, o desfecho poderia ser diferente, não é essa a postura que a gente quer e que a gente adota. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 dias, nós fizemos mais de 80 abordagens como essa, e todas as pessoas que foram abordadas retiraram seu material. Somente 2 pessoas que insistiram em permanecer e não foi possível o diálogo, infelizmente tem que ser removido o material e da forma que foi removido foi a forma inadequada. 18 horas. Aí, Kennedson, Carlão, a gente conferiu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que estava falando aí sobre essa reordenação que aconteceu no centro de Manaus, principalmente, né, ali naquele local onde esta mulher estava ali. O que isso significa dizer? O que o prefeito estava esclarecendo é que todos que estavam ali, todos os vendedores que colocavam bancas, barracas antes, eles foram tirados todos. Então, na visão assim, seria uma injustiça deixar uma pessoa enquanto as outras elas já foram tiradas, né? Inclusive, sim, até mesmo reordenadas, levadas para outros locais. Inclusive, o prefeito também determinou que a mulher ela venha receber aí assistência para continuar a trabalhar. Entramos também em contato com a assessoria da Prefeitura de Manaus, por meio de nota, disse que em resposta ao vídeo divulgado sobre a apreensão dessa banca aí de frutas no centro de Manaus, primeiro, vem realizando regularmente ações de reordenamento no centro da cidade, garantindo a recuperação da ordem e valorização de lojistas, feirantes e ambulantes que atuam em conformidade com a lei. Segundo, que a ação de apreensão foi antecedida de medidas de conscientização realizada pela própria fiscalização e a medida alertou os ambulantes em situação irregular sobre os procedimentos que deveriam tomar para a regularização e que a insistência em violar as normas municipais resultariam em apreensão. E terceiro, que apenas quem insistiu nas irregularidades foi alvo de apreensão. Quarto, que a senhora abordada no vídeo é de nacionalidade haitiana. Como política de inclusão, a prefeitura já disponibiliza um espaço conhecido como Feira do Migrante, fica localizado na rua Rocha dos Santos, no centro, dedicada a ambulantes de outras nacionalidades. Além desse espaço, refugiados também contam com total disposição da prefeitura para ter acesso a programas sociais. Atualmente, 45.323 migrantes e refugiados constam no cadastro único em Manaus e são beneficiados com políticas com Bolsa Família. E quinto, a nota encerra e diz que quaisquer exceções não contam com a anuência da gestão. Sim. As medidas administrativas, além da revisão de procedimentos de abordagem, vão ser tomadas e estendidas para todas as equipes de fiscalização da Prefeitura de Manaus. Ou seja, essa fiscalização que aconteceu
né? Ela vai, segundo a Prefeitura de Manaus, vai continuar acontecendo ali no centro da cidade ou em qualquer outro ponto aqui da capital amazonense que já tenha sido dado ordem e avisos para bancas, né, e ambulantes que trabalham nesses locais, Kennedson e Carlão. Beleza. Agora 6h16, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só essa situação aí, mais de 50 pessoas são presas por não pagar pensão alimentícia aqui em Manaus. Isso mesmo, é um detalhe, a Operação Aljava prendeu aí ao longo da semana, inclusive. E quem acompanhou essa operação e tem mais detalhes o Kennedson, não é Kennedson? Kennedson Paz, você tá sabendo aí dos detalhes, não é isso? É isso mesmo, Carlão. Eu acompanhei de perto esse caso e trago agora todos os detalhes, porque atenção para quem está devendo ali pensão alimentícia. É um dos crimes que mais penaliza. Vai preso mesmo. Vai preso e fica preso. E olha, Carlão, quem tá preso por pensão alimentícia fica mais tempo preso do que aqueles que soltaram foguetório para crime organizado. É uma situação incrível, olha só. Essa foi uma ação coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polintas do Distrito Integrado de Polícia, e essa operação ela teve ali um índice de sucesso maior do que nas edições anteriores, mesmo com menos prisões em número absoluto. Essa iniciativa ela não é uma isolada, mas sim ela faz parte de uma política que terá novas fases nos próximos meses. Muitas das prisões aconteceram após denúncias anônimas via WhatsApp. Então, é o que conta agora o delegado titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter, Fábio Ali. Vamos ouvir o delegado. Essa operação conseguimos um êxito muito melhor e, embora tenha tido um número menor de presos, ela foi realizada em apenas uma semana. O que eu quero destacar aqui? Muitas pessoas acreditavam que aquilo foi uma ação isolada que houve ano passado, que era o Dia das Crianças e tudo mais, que não. Isso agora é uma política de segurança pública. Nós entendemos que essas crianças têm que receber o que é devido para elas ficarem na creche, para elas estudarem, terem de comer, para evitar que elas sejam marginalizadas. Muitas dessas prisões foram no nosso WhatsApp, 36677727. Foram denúncias que as pessoas trouxeram pra gente. 18 horas. Agora, quando o delegado fala a respeito sobre as crianças, a respeito sobre as mulheres que estão sem ali o devido pagamento da pensão alimentícia, a gente também fala em relação à qualidade de vida dessas crianças, que às vezes são rejeitadas, são abandonadas pelos pais e vivem ali apenas com a ajuda da mãe, que precisa lidar com a criação do filho, trabalhar fora, deixar o filho com a avó, enfim, precisa fazer uma dinâmica muito complexa para poder conseguir dar conta do recado. E aí o que acontece é que essas crianças acabam passando necessidades em alguns casos. O delegado ele destaca ainda que o objetivo desta operação ela não é apenas de ser punitiva, mas também de trazer ali trazer uma forma mais educativa para que essas crianças e adolescentes não fiquem desamparados. Vamos ouvir novamente o delegado Fábio Ali. Eu peço para vocês continuarem denunciando e aqui agradecer e deixar claro que nossa função aqui, nossa finalidade não é punir os pais que não tá com a mãe que não esteja pagando pensão, mas apenas uma medida coercitiva, uma medida educativa. Nosso objetivo é que as pessoas paguem a pensão e deem baixa, se regularizem na justiça com esse mandato. Mais do que ter prendido essas pessoas, é saber que muitas pessoas, após terem sido presas, já pagaram a pensão e estão recebendo alvará. Ou seja, hoje temos 52 crianças que estão recebendo o que é devido. 18 horas. Durante a coletiva de imprensa, a Polícia Civil também divulgou um balanço sobre as prisões que aconteceram em 2024, que inclusive tiveram números positivos. A gente vai ouvir agora o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, que traz pra gente esse panorama. Vamos ouvi-lo. No ano passado, a Polícia Civil cumpriu 2.000 mandados de prisão em relação ao ano retrasado, que foram apenas 1.000. Também ressaltar aqui a Polinter, que dobrou o número de prisões, foram quase triplicou, na verdade. Foram quase 300 prisões com relação ao ano passado, do ano retrasado, que foram apenas 100 prisões. 18 horas.
Então, aquelas pessoas que foram presas, foram um total ali de mais de 50 homens, Carlão, presos por pensão alimentícia atrasadas. Essas pessoas que foram presas, como o objetivo da operação é educar ali, é conseguir fazer com que esses homens paguem as devidas obrigações dele, a polícia vai encaminhar ele para os órgãos competentes e aí, a partir desse momento, ele vai definir como é que vai pagar esse valor para que essas crianças elas sejam beneficiadas. Então, depois dessa prisão, vai haver com certeza uma negociação, saber como é que vai ser o pagamento, quanto que vai ser obrigado a pagar, quando que vai pagar, enfim, é para regularizar essa situação de uma forma um pouco mais efetiva, né, Carlão? Tomara que dê tudo certo, né, Ken? 6h21, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora de nós falarmos de política e política local, né? E lá nos bastidores mesmo da política, lá no poder, né? A Cíntia Blink tá na área e inclusive aqui conosco em nossos estúdios e ela traz aí essas novidades. Boa noite, Cíntia Blink. Oi, Cíntia, agora. Oi. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedson. E boa noite pra você que tá com a gente, na 100.7. Boa. Olha só, Cíntia, estão dizendo por aí que o presidente da Alean, Roberto Cidade, está tranquilão, na boa e que vai continuar sim no cargo e que ele tem uma carta na manga para fazer frente à decisão do Supremo Tribunal. Que carta é essa, Blink? Você já descobriu? É Wise? Ele conversou comigo. A gente teve recentemente o presidente da Assembleia da Bahia, que precisou sair da presidência e houve ali uma nova eleição por conta da decisão ali de não poder ter 3 reeleições, né? Só podem ter 2 reeleições. O caso de Roberto Cidade, ele estaria no 3º mandato dele. E aí não seria possível mais ele ser presidente. Só que qual que é essa carta na manga? É a data, é o tal do marco temporal dessa história toda, que foi em janeiro de 2021. Quem passou a ser presidente em janeiro de 2021, se não me engano, dia 7 de janeiro de 2021, daí recai sobre esses presidentes, né? Que foi o caso do presidente lá da Bahia. Mas a primeira eleição de Roberto Cidade, ele se torna presidente da Assembleia pela primeira vez em dezembro de 2020. Então não valeria para Roberto Cidade essa lei, né? Porque o terceiro é o período anterior. Então o 3º mandato dele tá valendo, já que a primeira vez que ele foi eleito foi antes dessa decisão do Supremo. Acharam a brecha, mas assim, de qualquer maneira, ainda, enfim, a decisão de juiz, no caso aqui de ministro, a gente só vai saber no fim dessa história realmente. Mas, de qualquer forma, isso é o que ele argumenta. Essa situação que Roberto Cidade passa hoje, ela é muito parecida, ela é, na verdade, igual ao que acontece em outros 20 estados do Brasil. Então, não é um problema do Cidade exatamente, né? É um problema de mais outros 20 estados aqui do Brasil. E o caso da Bahia não chega a assustar a Cidade por conta do tal do marco temporal, que para o presidente da Bahia já estaria valendo, mas para o Cidade não. Ele ganhou, né, dias ali para se explicar. O Cristiano Zanin, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e é o relator dessa história, pediu ali que houvesse uma explicação de por que ele retornou à presidência da Assembleia, mas Cidade falou comigo, disse que está tranquilo sobre isso, que está tudo bem, que vai dar as explicações e que entende que a Assembleia não cometeu nenhuma irregularidade. E ele entende que vai se manter como presidente aí, né, pelos próximos 2 anos. Então, em 26, ele conclui esse mandato sendo presidente. Aí, caso ele seja deputado novamente, ele não pode assumir imediatamente. Aí ele vai ter que passar os primeiros 2 anos do próximo mandato sem o cargo de presidente, depois ele pode ser de novo. Mas aí ele não dá para ser reeleito porque o mandato acaba em 4 anos. Mas o que pode é ter uma reeleição, não mais que isso. Só. Certo. Agora, consecutiva, Blink, né?
Agora, Blink, mudando um pouquinho de assunto, o desembargador Elcio Simões e o juiz Jean Carlos Pimentel, presidente de Presidente Figueiredo, eles têm ali 5 dias para poder explicar à Corregedoria Nacional de Justiça as decisões que autorizaram a retirada, pelo menos por um dia, de quantias multibilionárias das contas da Eletrobras. Explica essa história pra gente. Essa é muito boa, viu? E como tem número, eu demorei a entender, então eu vou explicar muito direito. Olha só, o que aconteceu? Tudo começou quando um juiz lá de Presidente Figueiredo determinou que a empresa, a Eletrobras, pagasse uma dívida de 148,8 milhões, 150 milhões, mas eu estou sendo específica aqui porque vai fazer a diferença ao longo da história. A gente está falando de dívidas assim de mais de 50 anos, tá? Sim. Dívida com título aí de mais de 50 anos que já estavam prescritos. Mas aí esse dinheiro foi bloqueado, quase 150 milhões foi bloqueado, e em tempo recorde, em 62 minutos, 1 hora e 2 minutos, esse dinheiro foi distribuído para 10 contas. E ele foi bloqueado por um juiz no Presidente Figueiredo. A partir do momento que ele foi bloqueado, ele foi distribuído para 10 contas. Em 1 hora. Em 1 hora e 2 minutos. Sim. Mais rápido que algumas votações aí que a gente já viu acontecer. E aí, houve uma denúncia por causa justamente desses valores serem divididos e os alvarás que foram emitidos. Conseguiu recuperar dos 148,8, 142,5 milhões. Sim. E agora, a Corregedoria Nacional de Justiça abriu uma investigação contra os juízes envolvidos. E os advogados dessa história pularam fora da causa. Eles desistiram de atuar nesse caso. Então, esse caso acaba expondo pra gente, né, que decisões judiciais podem ser suspeitas, podem ser questionadas e investigadas por conta disso. A empresa, né, recorreu no STJ, o STJ interveio, assim que conseguiu recuperar 142,5 dos 148,8 milhões, a gente tá falando de milhões, então esse trocadinho aí que faltou é milhões, tá? Queria esse trocadinho na minha conta, Blink. Não é? Mudaria a vida de muita gente. E agora o caso é investigado aí, os juízes envolvidos já foram intimados, vão ter que explicar e... É isso, vamos continuar acompanhando porque parece história de filme, né? Parece história de novela e novela com vários capítulos. Sim. Uma série, né? Com episódios e capítulos. Com dinheiro grande, com pessoas com grande poder envolvidas. Atores, né? Sim, escalaram aí timão, né? um casting do bom. Não sei bem se é esse o termo que usa, mas digamos que caro, né? Eu imagino que serve até de exemplo, Blink, porque mesmo pessoas da alta cúpula da justiça também podem ser penalizadas. Também podem ser penalizadas, também podem cometer algum ato suspeito, né? Que eu não posso condenar daqui. E que é passivo de investigação, né? E passivo de investigação, que o juiz não está acima de todo mundo, né? Acima da lei, ele faz parte dela. E é até uma esperança ver que esse caso está sendo investigado dessa maneira. Mas é isso, eu trago mais informação para você. Segunda agora? Segunda-feira. Valeu, Blink, obrigado aí pelas informações. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o crime organizado no Brasil movimenta uma verdadeira fortuna todos os anos. Segundo um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essas organizações faturam pelo menos, olha só, 146,8 bilhões de reais. Só com mercadorias lícitas, como combustíveis, lubrificantes, bebidas, ouro e tabaco. Isso é lavagem, digamos assim, né? É exatamente isso, Carlão. E esse valor, ele é 3,5 vezes maior que o orçamento do Ministério da Educação. E mostra como o crime está profundamente infiltrado na economia, Carlão. Olha, o levantamento batizado de Follow the Products analisou como esses grupos criminosos atuam nesses mercados, utilizando práticas como contrabando, descaminho, falsificação, sonegação fiscal e também lavagem de dinheiro. Os dados foram coletados a partir de operações da Polícia Federal, relatórios acadêmicos e ainda investigações jornalísticas. O objetivo é entender melhor como o crime organizado opera além do tráfico de drogas e armas, expandindo as suas atividades para setores que impactam diretamente
diretamente a vida da população. Olha, entre os setores criminosos mais lucrativos, o comércio ilegal de celulares e golpes virtuais lidera a lista, movimentando 186,1 bilhões por ano. O mercado de combustíveis, bebidas, ouro e tabaco aparecem em segundo lugar, enquanto o tráfico de cocaína, muitas vezes visto como a principal fonte de receita do crime, arrecada apenas 15,2 bilhões. Isso mostra que o crime organizado vai muito além do narcotráfico, está inserido em diversos segmentos da economia legal, né, Carlão? Sim, e é uma surpresa para mim, eu também achava que a questão do tráfico de drogas era mais compensadora para eles, no caso. Os pesquisadores da FBSP alertam que essa presença nos mercados formais tem consequências sérias para o país, é claro. O crime organizado drena recursos do Estado, enfraquece a concorrência justa e afeta diretamente quem? Nós, os consumidores. Para conter esse avanço, Carlão, é necessário reforçar o combate à sonegação fiscal, à corrupção e às fraudes que alimentam essas organizações criminosas. Para 6h31, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, escolhe os novos integrantes da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral para o período de 2025 a 2027. A comissão presidida, Carlão, pelo advogado Carlos Santiago vai representar a OAB nos debates relacionados ao tema e também fiscalizar as eleições em parceria com as outras entidades. Os novos integrantes, eles vão ser ali os responsáveis por acompanhar a ética nas eleições em 2026, Carlão. Nós vamos agora aos detalhes com a repórter Odinei Araújo. Os novos membros da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral foram escolhidos na noite dessa quinta-feira pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. A comissão é composta pelo presidente Carlos Santiago, vice-presidente Margarete Buzaglo, secretário-geral Manuel Júnior e secretário adjunto Inácio Guedes. As advogadas Eucilene Rocha e Maria Aparecida Veras também foram nomeadas para a comissão, eleita para o período de 2025 a 2027. A comissão vai representar a OAB nos debates sobre reforma política e combate à corrupção. Segundo o presidente Carlos Santiago, é mais uma contribuição da OAB para garantir eleições limpas e transparentes no Estado. Até porque a Ordem dos Advogados não é somente uma instituição de luta, de briga pelos interesses da advocacia. Faz muito isso, mas também ela é fundamental para o exercício da cidadania, para a defesa da democracia e, acima de tudo, para melhorar a qualidade da política. Por isso, a Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral vai buscar parcerias com outras entidades da sociedade civil. A ideia é também promover cursos sobre cidadania, normas eleitorais e voto consciente, além de fiscalizar as eleições, segundo Carlos Santiago. O voto consciente ele é importante, porque melhora a qualidade da política, melhora a qualidade do político. E quando melhora a qualidade da política e do político, só quem ganha é a sociedade. Porque os serviços oferecidos serão bem melhores. Além disso, a comissão vai atuar, como já tem atuado, nas eleições gerais de 2026, defendendo eleições com transparência e também eleições limpas. Também será investido em fóruns que defendam a democracia, política de qualidade e o combate à corrupção. A comissão também vai seguir atuando no Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, formado por várias entidades como a Arquidiocese de Manaus, a OAB Amazonas, Conselhos Regionais de Administração, Contabilidade e Economia e os sindicatos dos jornalistas e dos fazendários do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo
ouvindo 18 horas. Agora 6h34 em Manaus e nós vamos conferir o trânsito. Detalhes em algumas vias aqui da capital com o repórter André Meirelles. Trânsito. Olha, as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostra 4 pontos em Manaus. Na Zona Oeste, Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, tem trânsito livre com excelente fluidez. Na Zona Centro-Sul de Manaus, a Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, está com trânsito moderado. E Humberto Calderaro, com a Rua Teresina, tem trânsito fluindo normalmente. Na Zona Leste de Manaus, na Avenida Cosme Ferreira, bem próximo à Feira do Coroado, por lá tem muitos veículos pela via, mas o trânsito está fluindo sem obstáculos, principalmente ali no sentido bairro Centro. Mix. Olha, Manaus hoje amanheceu debaixo de um temporal, hein? Essa sexta-feira foi chuvosa. O trânsito, para variar, é claro, ficou travado nas principais vias. Em várias zonas da cidade, inclusive, não é isso, Ken? É exatamente, Carlão. A chuva prevista pelos meteorologistas acumulou 33 milímetros até às 7 horas da manhã. Então foi muita chuva. As avenidas Darcy Vargas, Torquato Tapajós e Cosme Ferreira registraram lentidão e intenso fluxo de veículos, segundo os aplicativos de mobilidade. Aí quem tem mais detalhes, voltando aqui conosco no 18 horas, a repórter Nathalie Moraes trazendo mais informações sobre essa situação de chuva. O bairro de Santa Etelvina, inclusive, Nathalie, nós estamos sabendo que ele foi o mais afetado nessa manhã de sexta-feira. É isso mesmo, Nathalie Moraes? Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite para você, Carlão, boa noite para você, Quem Paz, e para todos os nossos ouvintes que nos acompanham na noite dessa sexta-feira. Tem um meme na internet que diz assim, ó, é muita água, Chica, é muita água, viu, Carlão? E foi mesmo, choveu, né? Quase 50 milímetros nesta sexta-feira, quase meio metro de água para quem tá em casa nos ouvindo, para quem tá dentro do carro imaginando o que é 50 milímetros de água. É quase meio metro de água, meu amigo. Então, para quem mora em área de alagação, né, em área de risco, sabe bem o perigo e a dificuldade que é em meio a tudo isso. A Zona Norte, Carlão, como você já adiantou, né, ali a região do Santa Etelvina, Lago Azul, foram realmente as regiões mais afetadas. Mas olha, a Defesa Civil Municipal está nas ruas e teve a ocorrência registrada nos 4 cantos aqui na nossa cidade. Como o Edson Pai já adiantou, o Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir aí um alerta de perigo potencial para quase todo o estado, incluindo aqui a nossa capital. E a previsão era que a chuva, né, que chovesse de 20 a 30 milímetros, mas eu falei aí 50 milímetros em algumas das principais áreas, inclusive nessas regiões aí lá da Zona Norte. Tiveram algumas ocorrências ali nas proximidades da 9 de maio. Para quem mora no Santa Etelvina sabe bem o quanto que foi sufoco hoje, mas olha, as ocorrências não foram registradas somente aqui na nossa capital, não. Choveu em todo o Amazonas e em todas as regiões. E uma chuva com grande potencial na região sul do Amazonas e naquela região ali do Vale do Juruá, como a gente disse agora há pouco, que estava chovendo bastante, inclusive teve um naufrágio ali naquela região. Outro agravante, Carlão e Kennedson, foram os fortes ventos, tá? Registrados principalmente aí nas áreas mais afetadas pela chuva, que chegou até a 60 quilômetros por hora. Então, assim, para quem mora em área de risco é bastante complicado. Mas aí, é claro, a gente foi procurar ouvir a Defesa Civil Municipal e a gente conversou com o José Mendes, ele que é diretor de operações da Defesa Civil aqui em Manaus, e ele falou um pouquinho pra gente sobre as 12 ocorrências registradas até o fim da tarde de hoje, falando, né, aí sobre como que foi esse trabalho integrado feito por parte da Defesa Civil. Vamos conferir o que diz o José Mendes, diretor de operações da Defesa Civil. No total de 12 ocorrências decorrentes às fortes chuvas, foram 2 alagações, 4 deslizamentos de barranco, 2 desabamentos de muro, 2 rompimentos de bueiro, 1 rachadura em residência
e um risco de desabamento de casa de madeira. Bem, isso foi as ocorrências que aconteceram na cidade de Manaus devido às fortes chuvas na zona sul, leste, oeste. 18 horas. Carlão e ouvintes, né? A gente acabou de ouvir aí a fala do José Mendes, ele que é diretor de operações da Defesa Civil Municipal. Isso, Carlão, sem falar do trânsito, que ficou bastante complicado em vários pontos aqui da nossa capital. Se você tentava acessar, parecia que para onde a gente ia hoje, o trânsito, você realmente ficava preso. Mas antes de eu encerrar, já são 18 horas e 40 minutinhos, eu já tenho que devolver para vocês. Quero fazer um alerta, afinal de contas, a previsão é de chuva para esse fim de semana. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora em casa, agora, e moram em área de risco, ou vivenciam qualquer registro de ocorrência que precisem de assistência imediata, essas pessoas devem ligar aí para 199, que é o número do Centro de Cooperação daqui da nossa capital. Esse número funciona 24 horas por dia. Não conseguiu no 199, liga para o 193, que é o número de Corpo de Bombeiros. Eles vão saber orientar e assistir a população manauara da melhor forma possível. É isso, uma ótima noite para vocês e um bom fim de semana. Bom fim de semana, Valeu, Nathalie. Tamo junto. Tamo junto. 6h40, você no melhor mix do Brasil. Mix. Atenção aí, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Previsão e temperatura também para este final de semana com a Vanessa Lima. Vanessa, diz aí, teremos mais um final de semana chuvoso em Manaus? Previsão do tempo. E hoje completamos 8 dias consecutivos de chuvas em Manaus. E a noite ainda promete ser chuvosa com fortes trovoadas. Ou seja, o guarda-chuva ainda é um acessório indispensável. E para este final de semana, a previsão é de sábado, com o dia totalmente nublado. Alta probabilidade de chuva e previsão de temporal à tarde, com temperaturas variando entre máxima de 31 e mínima de 24 graus. O domingo também promete ser chuvoso, com probabilidade maior de chuva pela manhã e uma leve abertura de sol à tarde. A previsão é de pancadas de chuva que se estendem até a noite, com temperaturas entre máxima de 32 e mínima de 24 graus. 18 horas. O nosso Rio Negro acelerou o ritmo de subida e registrou 7 centímetros a mais de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 22 metros e 46 centímetros acima do nível do mar. Olha só, e nesta quinta-feira teve a limpeza e a dragagem em 12 igarapés de Manaus, e a ação realizada pela prefeitura foi para minimizar os impactos do inverno amazônico, que está forte, e prevenir alagamentos que possam afetar a população em Quém. A gente vai ouvir agora os detalhes com André Meirelles. Vamos ouvir. Manaus recebeu nesta quinta-feira limpeza e dragagem em vários igarapés como forma de prevenir transbordamentos e alagamentos que possam afetar a população durante o período de inverno amazônico. Os serviços incluem dragagem, capinação, coleta de resíduos e aprofundamento dos leitos dos igarapés, garantindo maior vazão das águas e reduzindo os riscos de enchentes. As ações estão sendo feitas nos principais igarapés da capital. O prefeito Davi Almeida, que acompanhou os trabalhos, destacou a importância da manutenção desses locais e anunciou melhorias para a cidade. Essa ação visa retirar o excesso de água que fica no leito dos igarapés. Estamos aqui no igarapé do 40, atrás do Estúdio 5, e esse trabalho está sendo feito para que a gente possa diminuir o leito do igarapé, dando maior fluidez ao escoamento da água. Esse trabalho já foi feito no igarapé da Sapolândia, lá na Alvorada, e agora nós estamos lá no igarapé do Mindu, ao lado dos Gigantes da Floresta. O prefeito anunciou também que a prefeitura vai recuperar a lagoa na área do igarapé do Bombinhamento, e toda a praça ao redor vai ser revitalizada, também com a implementação de uma ciclovia e pedalinhos e uma praça molhada. O secretário da CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, falou sobre a transformação desses espaços.
Aí estamos aqui no 40 fazendo já a remoção do material, dei uma olhada que já foi retirado. E daqui nós já estamos indo, aliás, já estamos com máquinas no Igarapé lá, perto do Parque dos Gigantes. Então essa é uma determinação do Davi e do Renato, e a CEMUSP junto com a CEMIF vão continuar fazendo esse trabalho, porque fora esses igarapés tem outros em Manaus. E como aqui nessa prefeitura para nós trabalho é diversão, nós vamos nos divertir muito ainda ao longo desse mandato, se Deus quiser. No Igarapé do Alvorada, próximo à Vila Olímpica de Manaus e à Avenida do Samba, além da limpeza, foi realizado um trabalho de educação ambiental com os moradores do entorno. Já no Igarapé do 40, um dos principais cursos d'água urbanos da cidade, os trabalhos continuam para recuperar a profundidade do leito, que já aumentou em mais de 1 metro, melhorando o escoamento e reduzindo os riscos de inundações. O técnico de enfermagem, Marcos dos Santos, morador do bairro Distrito 1, parabenizou os trabalhos. Eu achei até interessante o prefeito começar logo isso, porque está vindo muita chuva. Isso daí ele enche muito rapidamente. E com essa ação que o prefeito vem fazendo aqui, olha só, já diminuiu, a água já ficou rasa e com certeza, quando começar a chover e vir aquelas enchentes, que provavelmente está vindo uma enchente grande agora, nessa época, vai aliviar sim, principalmente aquele povo ali da rua São Pedro. Os trabalhos vão seguir com medidas preventivas para garantir mais segurança para a população, especialmente no período de chuvas intensas. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h45, olha só, o Carnaval de Manaus será turbinado esse ano, hein? Aqui as escolas de samba do Grupo Especial de Manaus vão receber R$450 mil cada uma do governo do estado. Já as agremiações dos grupos de acesso receberão 250 mil e as do Grupo A e B 160 mil. É isso mesmo, Carlão. O anúncio foi feito pelo governo em reunião com representantes das escolas de samba nesta quinta-feira. E os desfiles das escolas de samba serão nos dias 27 e 28 de fevereiro e dia 1º de março. Vamos agora aos detalhes com a Dinéia Araújo. Os valores anunciados pelo governo do estado para as escolas de samba de Manaus serão para ajudar no pagamento do trabalho de profissionais como costureiras, aderecistas, artistas, músicos e demais envolvidos na organização do Carnaval 2025. Mas apenas 17 das 26 escolas de samba e blocos carnavalescos vão ser contemplados. As escolas do Grupo Especial vão receber R$450 mil cada. Já as do Grupo de Acesso, Grupo A, vão receber 250 mil e as do Grupo B, 160 mil reais. Os primeiros repasses começaram nesta sexta-feira, conforme informou o governador Wilson Lima aos representantes das agremiações. Nós acabamos de oficializar o repasse para as escolas, estamos repassando esses recursos de hoje para amanhã. Isso daí é importante porque é dinheiro que a gente injeta na comunidade, é dinheiro que é injetado na economia, é a costureira que recebe, é o aderecista, são os artistas, os músicos, aqueles que fazem o carnaval. Tive uma conversa aqui com os representantes do Grupo Especial, dos grupos de acesso A e B, para entender como é que o governo pode avançar no sentido de prover as estruturas necessárias, como a questão do sambódromo, onde é realizado o evento, dos galpões, da ajuda que nós damos todos os anos para essas agremiações. O desfile das escolas de samba acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. No dia 27, o desfile começa com a Escola Unidos da Cofasa, seguida da Mocidade Independente da Raiz, Legião de Bambas, Gaviões do Parque, Ipixuna, Império do Mauá, Leão do Barão Açu e a Primos da Ilha. No dia 28, a primeira escola a se apresentar será a Meninos Levados, seguida da Beija-Flor do Norte, Império do Havaí, Acadêmicos da Cidade Alta, Presidente Vargas, Mocidade Independente do Coroado, Unidos da Cidade Nova, Tradição Leste e Dragões do Império. No dia 1º de março, acontece o desfile das escolas do Grupo Especial no Sambódromo. As apresentações serão na seguinte ordem: Sem Compromisso, Vitória Régia, Unidos do Alvorada, Vila da Barra, Mocidade Independente de Aparecida, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade e a Grande Família. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48, o Amazonas tem um dos menores índices de desemprego do país, segundo o IBGE. Exatamente, Carlão. Nosso estado ficou em segundo lugar entre os estados com as menores taxas de desemprego já registradas, com 8,4%. O estado segue a tendência nacional, que teve média de 6,6% em 2024. Olha, o levantamento faz parte da PNAD contínua que acompanha o mercado de trabalho desde o ano de 2012. Nós vamos saber mais detalhes com Vanessa Lima. Isso mesmo. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Carlão. E boa noite para você que nos acompanha aqui na Mix. O IBGE divulgou hoje, nessa sexta-feira, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que começou em 2012 e nos mostrou que 13 estados brasileiros registraram o menor nível de desemprego já visto. A boa notícia para o Amazonas é que ele está entre os estados líderes do ranking, que alcançaram um patamar histórico de baixo desemprego. Essa tendência de estabilidade é comentada pelo chefe da seção de disseminação de informações do IBGE, Luan Rezende. Vamos ouvi-lo. A taxa de desocupação no Amazonas apresentou uma leve alta no último trimestre de 2024, o que pode indicar um pequeno desaquecimento no mercado de trabalho. No entanto, essa variação não altera significativamente a tendência de estabilidade observada ao longo do ano, o que sugere que a economia estadual tem conseguido manter a absorção da força de trabalho em um nível relativamente equilibrado. Bom, e para fazer essa pesquisa, o IBGE visitou mais de 200 mil domicílios em todos os estados. É um trabalho grande, mas muito importante para entender como o mercado de trabalho no país está acontecendo. A pesquisa é feita com pessoas de 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação. Isso inclui empregos com ou sem carteira assinada, temporários, autônomos, como vai comentar novamente Luan Rezende aqui com a gente. No recorte por posição na ocupação, observa-se que houve redução no número de empregados em setores como privado e público, enquanto o trabalho por conta própria teve um aumento expressivo. Esse crescimento pode indicar uma maior dependência da informalidade, reflexo das dificuldades enfrentadas para a geração de empregos formais e estáveis no Estado. E você sabia que quase 40% da população ocupada no Brasil trabalha na informalidade? É isso mesmo. De acordo com o IBGE, essa taxa no país foi de 39% ao longo do ano passado. Os estados que têm as maiores taxas de informalidade, segundo o IBGE, são o Pará, com 58%, seguido pelo Piauí, com 56%, e o Maranhão, com 55%. Já os estados com as menores taxas de informalidade são Santa Catarina, com 26%, Distrito Federal, 29% e São Paulo, com 31%. A nível regional, o Norte, Sudeste e o Sul alcançaram os maiores níveis de desocupação desde o início dessa série histórica. Volto com vocês no estúdio, Kennedson, Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Legal, quando são 6h52, vamos dar mais uma conferida no trânsito em algumas das principais vias de Manaus com André Meireles. Trânsito. Olha, as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostra 4 pontos de Manaus, como a gente falou. E agora na Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, trânsito tranquilo, excelente para você que vai passar por ali. Tá caindo uma garoa ali, né? Um chuvisco, então tem que redobrar a atenção. Aqui na Avenida de Alma Batista com a Rua Pará, trânsito já tá com a excelente fluidez. E na Rua Teresina, aqui com a Humberto Calderaro, também trânsito moderado. E é por ali, Carlão e Kennedson, na Avenida Cosme Ferreira, próxima à Feira do Coroado, por lá continua muitos veículos com um trânsito ali, tá bastante, né? Ali tem muitos veículos pela via, mas o trânsito flui sem nenhum obstáculo. Valeu, André, agora 6h53. Mix. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em
com queda de 1,26% e está cotado agora a R$ 5,69. O euro fechou negativo com 0,67%, cotado em R$ 5,97. O Bitcoin terminou essa tarde em queda de 0,76% e está cotado a R$ 553.500. E o Bovespa fechou em alta de 2,66% aos 128.173 pontos. E o custo da construção civil no Amazonas variou em 0,09% em janeiro e o custo médio do metro quadrado foi de R$ 1.800. E quem explica e dá detalhes é Vanessa Lima. No Amazonas, o aumento foi de 0,09% no custo médio do metro quadrado, demonstrando uma estabilidade relativa nos custos da construção civil. Em moeda corrente, o metro quadrado está orçado em R$ 1.825,66. Já o custo do material de construção apresentou um leve aumento em relação a dezembro e ficou em quase R$ 1.097 em janeiro deste ano. A mão de obra permanece estável, com custo de R$ 728,77. Os dados são do Índice Nacional da Construção Civil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Djalma Nogueira, coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, explica que a mão de obra é a responsável pela estabilidade momentânea nos custos da construção. A divisão entre os componentes de material e mão de obra evidencia que a estabilidade no custo se deve, em grande parte, à manutenção dos preços da mão de obra, enquanto materiais apresentam pequenas oscilações, evidenciando que os insumos da construção sofrem mais pressões para serem reajustados. Ainda segundo Nogueira, o Amazonas está em posição favorável no ranking nacional. A análise no cenário nacional revela que, enquanto o Amazonas mantém uma tendência de variação controlada, outros estados apresentam aumentos mais expressivos. Isso pode indicar particularidades regionais no custo da construção, relacionadas à disponibilidade de materiais, custo de mão de obra e dinâmica econômica local. O Amazonas atualmente ocupa o 23º lugar em ranking nacional, em custo médio da construção. A posição reflete um aumento tímido dos custos da construção civil e coloca o estado com os preços mais baixos do país e próximo da estabilidade. Vanessa Lima, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h56, você no melhor mix do Brasil. E atenção, hein? A Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, está alertando para um novo golpe. Atenção, em que criminosos usam o nome da entidade para enganar a população, enganar você. A estratégia é a mesma de sempre: manipulação psicológica para convencer a vítima a entregar dados sigilosos ou até mesmo fazer transferências para as quadrilhas, hein, Ken? Perigo. É isso mesmo, Carlão, mas fica aí o recado importante. A FEBRABAN, ela não tem contato direto com os clientes de bancos. Então, se receber alguma ligação, mensagem ou e-mail suspeito em nome da entidade, desconfie e não passe nenhuma informação. Segurança em primeiro lugar, né, Carlão? Olha só, a situação não está nada fácil para as empresas no Brasil. O número de negócios em recuperação judicial seguiu em alta no último trimestre de 2024, atingindo o maior índice do ano, Ken. Olha só o detalhe, segundo o monitor do RGF de recuperação judicial, o crescimento foi de 3,9%. Agora são 6h57, você no melhor mix do Brasil. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira é dia de conferir a agenda cultural do fim de semana. Olha só, hein? Tem bloquinhos de carnaval para todos os públicos, já no clima carnavalesco aqui na capital. E o repórter André Meirelles reuniu aí os eventos que ocorrem nesta sexta-feira, sábado e domingo, e nós vamos acompanhar agora na nossa agenda cultural. É com você, André. Para começar a agenda cultural desta sexta-feira, temos a nova sessão do espetáculo Sebastião, do Ateliê 23, que vai ser apresentada no Teatro Guebes Medeiros a partir das 20 horas. A obra é inspirada no livro Um Bar Chamado Patrícia, do estilista Bosco Fonseca. E o Buia Teatro Company recebe a apresentação do espetáculo Vila dos Vagalumes a partir das 19h30. A peça conta a história de bichos encantados que protegem a floresta.
Já para este sábado, no centro da capital, vai ser realizado um Esquenta do Galo de Manaus. Ao som de marchinhas e frevos, a festa acontece no Espaço Cultural Coração Blue, na rua Silva Ramos 119. A programação acontece a partir das 17 horas. Já no domingo, em clima de carnaval, os foliões também podem aproveitar o LGBT Folia com funk, eletrônica, pop e axé. O evento vai ser realizado na rua 24 de maio, ao lado da Central Park, a partir das 16 horas. E para quem curte um pagodinho, neste domingo, no Espaço Via Torres, a partir das 18 horas, tem o Pagode do Decreto, com muito samba, pagode, axé e swingueira. A entrada é gratuita pelo aplicativo Zig, com nome na lista VIP, até às 20 horas. Vou ficando por aqui, até a semana que vem. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Todo mundo conhece o ditado, o exemplo vem de cima. Mas será que a Assembleia Legislativa do Amazonas está dando o exemplo certo? Com a gente, a recente decisão de acabar com a obrigatoriedade de sessões de terça a quinta, os deputados agora terão um calendário semestral definido pela mesa diretora. Na prática, não há mais dias fixos para as sessões, simples assim. Não cabe aqui julgar se os parlamentares trabalham muito ou pouco, bem ou mal. Essa avaliação pertence aos eleitores. Mas é impossível ignorar a sensação de que a mudança beneficia apenas os próprios deputados. Quem mais ganha com isso é a pergunta. A decisão não contribui para fortalecer a confiança nas instituições democráticas, isso fica claro. Se os parlamentares querem ser reconhecidos como líderes políticos, devem agir como tais. E como diz outro ditado popular, nada é tão contagioso quanto o exemplo. 18 horas. 7 em ponto, finalizamos aí mais um 18 horas. Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos vocês que acompanharam o 18 horas. Segunda tem mais. Tamo junto. Você ouviu 18 horas.